Olá, professora. Meu nome é Heitor Galdino. Eu e meu colega Hernandes Macedo iremos apresentar agora nosso trabalho prático 2. Eu deixei aqui algumas anotações sobre o uso. É necessário instalar algumas bibliotecas, a biblioteca NumPy e a OpenCV. Elas foram utilizadas, a NumPy em conjunto com a OpenCV, para usar o tratamento de matrizes da biblioteca NumPy e a OpenCV para realizar a leitura de imagens e conversão em uma matriz com a cor de cada pixel. A gente deixou sugestões de imagens para teste na pasta Sample e as imagens resultantes do programa serão salvas na pasta Export. Nossos objetivos com esse trabalho. Na primeira parte, seria implementar duas operações aritméticas e uma operação geométrica para processar as imagens. Na segunda parte, é implementar uma função de transformação de intensidade. E, concluindo, a parte que a gente está agora, gravar um vídeo explicando o código desenvolvido. Nós utilizamos Python 3.9.3, OpenCV 4.5.2.52 e NumPy 1.20.2. Deixamos aqui a documentação do OpenCV e do NumPy para fácil acesso e que a gente organizou nossas opções na direção do desenvolvimento. Haviam 4 operações de aritmética possíveis, a gente optou por fazer a adição e a subtração. Das 4 operações geométricas, a gente operou a translação. E das transformações de intensidade, escolhemos a transformação por negativo. Agora eu vou passar para o meu colega Hernandes uma leitura superficial sobre a main. Olá, professora. Aqui é o Hernandes. Bem, aqui a gente tem a função main. A gente percebe que ela começa com o clássico importação das bibliotecas utilizadas. A gente importa também a pasta do arquivo menu, que vai ser a interface do terminal. E a gente tem a função main em si. A gente recebe a imagem original que vai ser processada, carregando a função load do menu. A matriz da imagem a gente consegue a partir da função getPixels, levando a imagem original como parâmetro, e uma segunda imagem, e ela é inicializada como nome, porque em casos a gente vai precisar processar duas imagens para ter o resultado, e em casos não há necessidade da segunda imagem e só a original já é suficiente. Ok, aqui a gente tem um laço infinito que começa mostrando a função home do arquivo menu para formar essa interação entre o usuário e o fluxo do programa, do algoritmo em si. Essa função home mostra algumas opções, como a opção de sair, de recomeçar, de executar a translação, executar a transformação para negativo, adição, subtração de imagens, exibir a imagem atual, que mostraria os pixels, e exportar o resultado para a pasta export para ver como a imagem ficou após ser processada. E pede para que o usuário selecione uma das opções. Agora, no arquivo de cima, a gente percebe que se a pessoa escolher 0, ela está escolhendo sair, então a gente simplesmente interrompe o fluxo do programa. Se a pessoa escolher 1, significa que ela escolheu recomeçar o processo, e a gente simplesmente reiniciar a variável img matrix com a imagem original, no caso, com os pixels da imagem original. Se a pessoa escolher 2, então significa que ela escolheu executar a translação. Se a pessoa escolheu 3, significa que ela escolheu a operação de negativo da imagem. Se a pessoa escolheu 4 ou 5, significa que a operação é adição ou subtração de imagens. E por isso, precisamos iniciar a variável mgsecond, a segunda imagem, para receber os pixels de uma nova imagem. Então a gente verifica se a segunda imagem é none, significa que nenhuma foi iniciada, e a gente chama então a função getPixels levando como parâmetro o menu.load, para que ela possa escolher novamente o caminho daquela imagem. Aí sim, se a pessoa escolheu especificamente 4, significa que ela escolheu a soma de imagens. Então a gente leva como parâmetro a imagem inicial, a img matrix, e a img second, a
primeira e segunda imagem para serem somadas. Se escolheu especificamente 5, levamos o mesmo parâmetros, porém agora para realizar a subtração de imagens. Se a pessoa escolheu 6, então ela quer apenas ver a imagem em forma de matrix, todos os pixels dessa imagem. E se ela escolheu 7, simplesmente exportar a imagem, chamando a função do arquivo menu. Certo, agora a gente vai observar outras funções. A gente falou bastante sobre a função getPixels, então vamos observar primeiramente ela. Ela está aqui no helper da image. Aqui. O meu editor de texto está apontando erros porque ele não consegue identificar essas funções, mas elas existem na biblioteca CV. Aqui a gente tem a função getPixels. O que ela faz é, primeiramente, observar a largura e a altura da imagem através da leitura do comprimento dela e do comprimento da primeira linha. Ela consegue definir largura nessa e a altura observando o comprimento da matriz em si. Aqui a gente cria uma matriz com os pixels e a gente faz um loop de y nos valores possíveis de altura. A gente cria uma nova linha, que é uma matriz vazia. E para x na largura, a gente vai acrescentar nessa nova linha o valor de y e x, que é o valor daquele pixel específico na nossa imagem. Depois disso, a gente vai, quando passar por todos os valores de x daquela linha, a gente vai acrescentar a nova linha na nossa matriz pixels. E finalmente, quando a gente tiver passado por todos os valores de y, a gente vai ter uma matriz que é só o valor de RGB de cada pixel, em vez de utilizar a matriz que possui mais informações, que é recebida da CV2. Agora, como a gente faz a leitura no CV2? É bem simples. Ele possibilita para a gente uma função chamada ImageRead, que a partir de um caminho para a imagem vai retornar uma matriz do NumPy que possui exclusivamente as informações relevantes àquela imagem, como o número de pixels horizontais, número de pixels verticais e a intensidade de cada pixel. Além disso, também temos nesse arquivo uma função para exportar a imagem, que é quando desejamos salvar o nosso progresso. Ela utiliza a ImageWrite, também ditada pela biblioteca CV2, que é a Computer Vision 2 de Python. E aqui é uma garantia de que vai funcionar. Se ele não conseguir carregar por qualquer motivo, vai retornar falso. Se ele conseguir, retorna verdadeiro. E lá no menu, a gente tem um verificador que indica, como a gente pode ver aqui, sucesso, no caso da importação, ou fracasso, caso não tenha dado certo. A função SemChannels aqui, uma função que serve exclusivamente para exibir a imagem atual. O que ela faz é somar os valores de RG e B de cada pixel para que a gente consiga representar numa matriz aqui pro terminal. Como a imagem que a gente selecionou de exemplo aqui é bem grande, ela não ficaria muito bem representada como uma matriz aqui no terminal. Então a gente não vai executar a demonstração disso. Agora a gente pode ir diretamente para as funções aritméticas. Então vamos começar observando a subtração. Então, o método da subtração de imagens tem como objetivo principal ressaltar as diferenças entre uma e outra. Então aqui a gente desenvolveu esse algoritmo. Se puder começarmos pela segunda função, subtração de imagens, a gente tem que essa função recebe duas imagens como parâmetros, a imagem 1 e a imagem 2, em forma de lista, que nas explicações anteriores vimos que seriam as variáveis img matrix e mg_second, a primeira e segunda imagem passadas como lista dos seus pixels. E retorna uma lista também. Temos que na primeira linha a gente apenas tem a atribuição da quantidade de linhas da imagem 1 e da imagem 2. E na segunda linha a gente faz uma operação semelhante, porém agora
para definir a quantidade de colunas na imagem 1 e na imagem 2. A gente recebe também como valores o min line e o min column, que, como o nome já diz, seria o tamanho mínimo de linhas entre as duas imagens passadas como parâmetro e o tamanho mínimo de colunas passadas entre as duas imagens de parâmetro. Por que isso? Acontece que a operação de soma e subtração, as operações aritméticas de imagem, elas são realizadas de ponto a ponto, ou seja, cada pixel é processado com o outro pixel na exata mesma posição da outra imagem. Então acontece que, caso uma imagem seja maior do que a outra e não tenha pixel suficiente para ser somado ou subtraído, então essa operação não é possível. Por isso a gente limita, porque assim a gente garante que cada pixel vai estar sendo somado apenas com o outro pixel equivalente na outra imagem. Então, na próxima linha, a gente inicializa a variável newImg como uma lista vazia, que vai guardar todos os pixels da nova imagem formada após a subtração. E a gente cria um for, que percorre todas as linhas dessa matriz, porém até o valor mínimo, ou seja, todas as linhas da menor imagem que foi passada. Depois disso, a cada linha a gente cria uma nova linha que vai guardar os valores da subtração após concluir o percurso de uma linha. E a gente percorre todas as colunas também com o limite máximo da coluna da menor imagem. Dentro desses laços, adiciona na variável newLine a subtração das listas entre a imagem 1 na posição LC, ou seja, na posição específica da linha e coluna que estamos atualmente, e também a imagem 2 nessa mesma posição específica. E aí sim podemos descrever a primeira função desse arquivo, que seria a sublists. Ela recebe como parâmetro duas listas, que seriam então representantes dos pixels naquela posição específica. E por que é uma lista? Porque aqui a gente está trabalhando com o modelo RGB de cores. Então, em cada pixel a gente tem 3 valores de vermelho, azul e verde. Na primeira linha, a gente recebe o valor para R, que seria a subtração da imagem 1, que seria a list 1, pela subtração da list 2, ambos na posição 0, que referem-se ao valor R de red. E, similarmente, para a posição 1, que define a cor green, e similarmente para a posição 2, que define a cor blue, sendo que cada cor é subtraída pela sua cor equivalente, ou seja, vermelho com vermelho, verde com verde, azul com azul, em pixels da mesma posição. E detalhe para a função ABS, que retorna o absoluto da subtração. Como está na primeira linha do arquivo, a técnica utilizada aqui para evitar que os valores saiam do seu intervalo possível de 0 até 255 tons é utilizar o absoluto. Nesse caso, sempre haverá valores dentro do intervalo de cores que é positivo. E após isso, a gente simplesmente retorna o pixel resultante da subtração, que é formado pelas cores R, G e B. Então, voltando para a segunda função, onde a gente chamou, agora a newLine tem um novo pixel, que é exatamente o resultado da subtração de um pixel na imagem pelo outro pixel na imagem, ambos nas mesmas posições. E, ao final desse for, significa que toda a linha foi percorrida, então a gente simplesmente adiciona na variável newImage uma nova linha. E, assim sucessivamente, vai indo até que todas as linhas sejam percorridas, e a gente retorna essa variável newImage, que contém agora todos os novos pixels resultantes da subtração de um pelo outro. Perfeito. É isso. Vamos observar agora a soma também com nosso colega Hernandes Macedo. A função de soma funciona de forma parecida e, como sabemos, a operação de soma entre imagens serve para ressaltar, para destacar as semelhanças entre uma imagem e outra. Essas funções, apesar de serem bem parecidas, escolhemos implementá-las, pois elas
são umas das que apresentam maiores utilidades e objetivos definidos no dia a dia. O fluxo de funcionamento é bem semelhante ao de subtração. As diferenças que temos é na linha 19, que a gente atribui à nova linha que é criada o valor não da subtração, porém da soma de pixels na mesma posição entre duas imagens. Como essa soma é realizada? A técnica utilizada aqui para o controle do intervalo RGB foi a do limite superior. Então, como na subtração a gente usava o absoluto do valor, aqui a gente vai utilizar simplesmente a verificação. Na linha 3, a gente atribui a R a cor resultante do vermelho, que seria a soma do pixel da imagem 1 na posição 0 mais a soma do pixel da imagem 2 na posição 0. E a gente verifica se essa soma for menor que 255, então recebe a soma. Caso não, simplesmente recebe 255. Essa comparação acontece de forma semelhante para G e B, ou seja, sempre a gente atribui o valor da soma para as cores RG e B apenas se essa soma for menor do que 255, porque temos o conhecimento de que essa soma nunca poderá ser menor que zero. Então, se for menor que 255, é certeza que está no intervalo possível. E caso não, a gente simplesmente adiciona o 255, que é o valor máximo para que as igualdades na imagem sejam bem preservadas. Depois dessa operação, simplesmente retornamos o pixel resultante, contendo as R, G e B, respectivamente, para a variável newLine. E ao final do laço, toda a linha foi percorrida, então a gente pode recomeçar a próxima linha e fazer todo o processo até que todas as linhas sejam concluídas, e isso significa que a nova imagem resultante da soma entre as duas imagens passadas como parâmetro foi concluída. Perfeito. Vamos observar agora a operação geométrica que foi trabalhada, que é a operação de translação. Primeiramente, foi definida a geração de uma nova matriz. Aqui. Ela é uma função utilitária, serve para a gente criar uma matriz com o tamanho da matriz original. Se a gente tem uma imagem de 200 pixels por 200 pixels, ela vai criar uma imagem preta de 200 por 200. Por que isso? Porque quando você faz a translação, é possível que você jogue os pixels da imagem original para fora desse alcance de 200 por 200. Digamos que você deseja mover a imagem 10 pixels para a direita, 10 pixels da imagem original não estão mais naquele quadro de 200 por 200, então ele não vai aparecer. Por isso a gente precisa criar essa matriz vazia. Agora a gente vai observar aqui na linha 2, que linha 2 e 3, para ser mais prático, ele está pegando o comprimento de x e y através do método que a gente já observou anteriormente, que é ver o comprimento da primeira linha da matriz e ver o comprimento da matriz. Aqui eu estou criando a nova matriz a partir da matriz vazia, com o tamanho da imagem original. E nesse for, a gente está observando todos os pixels da imagem original. A gente vai aqui pegar as novas coordenadas, novo x e novo y, da translação x e y pela quantidade que o usuário quer mover em x e em y. Vamos observar a função de translação agora. Aqui na linha 26, nós temos que ele recebe uma tupla de coordenadas, que são os valores de x e y aqui, e outra tupla de movimento, que é o quanto o cliente deseja mover esse pixel. Ele não está falando pixel exclusivamente, toda a imagem, mas a gente está trabalhando pixel a pixel. O que ele retorna são as coordenadas da imagem original, mais o movimento, no caso, coordenadas 0, coordenadas em x, coordenadas 1, coordenadas em y. Ele vai retornar a de y mais o movimento em y também. Aqui a gente vai observar, se o novo x não estiver no alcance do comprimento de x, é porque está fora do quadro original.
E o mesmo é válido para o novo y. Se ele não estiver no alcance do comprimento em y, é porque está fora do quadro original. Nesse caso, a gente só dá continuidade, porque assim o pixel em questão vai ficar preto, já que originalmente a nova matriz possui os pixels em preto. Do contrário, se tanto x quanto y estiverem dentro do alcance, o que a gente vai fazer é, na nova matriz, nas novas coordenadas de y e x, associar o valor da matriz de y e x originais. Depois de executar isso para todas as linhas e todas as colunas, o que ele vai fazer é retornar a nova matriz. E essa é uma transformação geométrica de translação. É bem simples. Finalmente, a gente tem a operação de intensidade também. A operação de intensidade que a gente optou por fazer é a operação de negativo. É uma operação bem simples. Ele está indicando um erro aqui, porque está utilizando a função de desnormalizar. Mas ela trabalha de forma completamente funcional. É basicamente um erro só de exibição do editor aqui. Do arquivo helper, ele está puxando o pixel como um P. E aqui a gente tem uma operação. Ele vai pegar o comprimento de x e de y através da leitura do comprimento da primeira linha da matriz e da leitura do tamanho da própria matriz. É um for simples novamente para ler todos os pixels da imagem. E aí ele vai associar o valor da matriz yx vai passar a ser o negativo do valor do pixel original. E como é feito essa transformação para o negativo? Tá aqui. Ele vai receber um pixel, que é uma lista de RGB, e vai retornar um pixel, que é uma lista de RGB. Aqui a gente vai de dentro para fora, que é a leitura mais simples disso, ver que é um mapeamento. Um mapeamento é uma função que pega todos os valores da lista e faz a mesma operação para cada um deles. Como a gente tem valores de R, G e B nessa lista que é o pixel, ele vai fazer a mesma operação para cada um deles. Aqui ele recebe a operação, que é uma função lambda, basicamente uma função não nomeada, que vai pegar o valor absoluto de x menos 1. Agora, por que menos 1? O alcance da intensidade não é de 0 a 255? Então, aqui vem a função normalizar. Vai receber o pixel e vai normalizar ele, de valores de 0 a 255 para ser entre 0 e 1. Aí a gente pode facilmente vir aqui, subtrair 1, valor absoluto. No caso, se a gente tiver 0.8 e a gente subtrai 1, vai ficar menos 0.2. O valor absoluto indica que isso vale 0.2. Depois a gente vai retornar esse pixel, só que denormalizado. Ou seja, com um intervalo entre 0 e 255 de novo. A gente vai estar retornando ele aqui para o valor da matriz yx e finalmente, quando executar isso para todos os pixels, retornando a própria matriz. Vamos observar então lá no helper como ele faz essa normalização. Tá aqui em pixel. Aqui a gente tem a normalização na linha 4. Ele recebe um pixel, que é uma lista de R, G e B, os valores de intensidade para vermelho, verde e azul. O que ele faz é, usando o mapa novamente, vai pegar o valor x, que no caso pode ser tanto o R quanto o G ou o B, e dividir por 255. Ele está recebendo a lista de pixel para receber os 3 números de intensidade. E aí ele retorna como uma lista também. Então passa a ser uma lista dos valores R, G e B, só que normalizados, entre 0 e 255. E aqui a de denormalizar é o inverso disso. Se a gente está dividindo para normalizar, a gente está multiplicando por 255 para denormalizar. Então a gente teria, no caso de uma imagem que é 255, um valor de intensidade sendo 255, ele vai ser normalizado para 1. E aí para denormalizar é 1 vezes 255, que é novamente 255. Então a gente pode observar que elas são opostas, funcionam perfeitamente. E
Isso é tudo sobre o nosso trabalho. Vou passar para o Hernandes agora a demonstração. Valeu, Heitor. Então, vamos utilizar a função para mostrar alguns exemplos e observações sobre adição e subtração de imagens. Primeiro, dentro da pasta sample, vou utilizar a soma do circle, da imagem circle e da square, para a gente observar bem nitidamente como a adição e subtração funciona em imagens. Então, vou aqui executar o programa. E ele pede o endereço da imagem, que sabemos que, no caso, seria a pasta sample, imagem circle.png. Operação concluída com sucesso. Vou dividir aqui a tela. E eu escolho que operação eu desejo fazer, que no caso seria adição de imagens primeiramente. Quando eu escolho a adição de imagens, o algoritmo automaticamente entende que eu preciso de uma segunda imagem para ser somada. Então, por isso, pede um novo endereço, que no caso seria novamente a pasta sample e agora a square.png. Mostra que a operação foi concluída com sucesso e eu já posso, então, exportar o resultado. Vou colocar a imagem como circle mais square, que vai identificar justamente a soma entre as duas imagens. Operação concluída. E a gente já pode ver, já que o programa, e a gente já pode ir na pasta export, que é onde fica todas as nossas imagens, a imagem da adição de somas. A gente percebe, voltando na outra pasta, que como comentado, temos que as únicas partes semelhantes entre essa imagem e outra quando sobrepostas é essa parte do quadrado e do círculo, quando elas forem colocadas, que vão coincidir entre si. A parte branca também é preservada, visto que são semelhantes entre si, e as partes retiradas é a do quadrado e a parte aqui do círculo, já que elas não coincidem entre as duas imagens. Fazendo outro teste agora, .png. Agora para a subtração, a mesma imagem, square.png, operação concluída, exportar a imagem, agora vai ser circle menos square.png. Operação concluída, a gente vai na pasta export, temos aqui circle.png. E a gente repara que justamente ao contrário da adição, a subtração destaca os pontos que não são semelhantes entre as imagens. Então a gente percebe que o fundo branco, que é semelhante em toda a imagem, fica preto para mostrar, para ocultar, já que é semelhante, a gente está tentando destacar as diferenças, assim como a parte que na adição é destacada, que é essa daqui, aqui fica preto para ser ocultada, visto que estamos procurando as diferenças. E as únicas partes em destaques, na verdade, são essa parte do quadrilátero com a parte do círculo, já que elas não coincidem entre si e ganham um destaque de uma cor mais iluminada na imagem como um todo, mostrando que a subtração entre imagens destaca as diferenças entre elas. Uma aplicação bem legal que eu encontrei seria aqueles joguinhos de 7 erros entre imagens que creio que todo mundo já tenha jogado durante a infância. Como a subtração entre imagens procura justamente evidenciar as diferenças, eu pensei, então talvez se a gente colocar a diferença entre essas imagens precisam ser evidenciadas e destacadas, exatamente as diferenças entre as duas imagens. Então, se a gente colocar
sample 7 erros.png. Aqui a gente escolhe a subtração de imagens, que é a opção 5, e aí sim a gente coloca o endereço dela, que seria 7 erros, a imagem 2.png. Agora sim, a gente exporta o resultado e coloca como nome diferenças entre as imagens. Operação concluída. Quando a gente for olhar na pasta Export, tem aqui a imagem diferenças, que mostra exatamente em que partes, quais seriam essas diferenças que precisam ser encontradas. A gente consegue ver que é exatamente 7 diferenças entre as duas imagens, sendo que todas as partes semelhantes é ocultada em preto e apenas as diferenças que ficam em destaque com cores mais iluminadas na imagem. Isso seria uma aplicação divertida, mas no mundo real também temos as aplicações sérias, que no caso peguei essas duas imagens que foram extraídas dos slides da aula para verificarmos se realmente essa função estava sendo útil. No caso, reiniciando o programa, a gente abre a pasta sample, pegando a imagem de head, uma cabeça, que seria um exame, né? A gente escolhe novamente a subtração, abre a pasta sample, abre a pasta sample, e então abrimos a segunda imagem, que é a head2.png, para fazer a subtração e aí extraímos o resultado. Aqui poderíamos colocar exame, que vai ser salvo como a pasta export, aqui, exame, abrindo a pasta sample para a gente ver as diferenças, a gente consegue perceber que as partes onde as imagens eram semelhantes ficou em preto e apenas essa parte aqui e essas partes aqui foram destacadas em cores mais iluminadas, mostrando que entre um exame e outro, essa deformação, essa alteração foi detectada durante esse período de tempo. Então essa é uma aplicação bem importante e que evidencia o quão necessária as operações de adição e subtração em imagens e podem ser utilizadas no dia a dia para diferentes tipos de problemas. É isso. Agora, fazendo a demonstração dos outros métodos, vamos pegar a imagem circle.png, novamente. Vamos escolher a opção 2, translação. A operação foi realizada e a gente simplesmente exporta o resultado agora. Vou colocar agora a imagem salva como circle transladada. E é esperado que na pasta export temos agora a circle transladada. Vou abrir aqui a pasta sample para que possamos verificar as diferenças. E temos aqui a imagem original e a transladada. Alguma observação a ser feita, Heitor? A gente pode observar aqui que quando você executa a translação, caso a imagem saia do enquadro original, ela está gerando essa borda em preto. Por que isso? Como a gente observou lá no código, o programa vai executar para cada pixel. E nos pixels que ele avaliar que não há um equivalente na imagem original, ele vai manter o pixel preto, que foi gerado quando a gente gera uma nova matriz. A gente pode observar que ali embaixo ele está cortando no círculo e não está tentando criar nenhuma imagem abaixo. Por quê? Porque quando ele pega a nova coordenada do final do círculo, por exemplo, ele vai ver que essa nova coordenada está fora do enquadro. Então ele simplesmente não acrescenta nada. E aí ela fica cortada nesse ponto. Deixando aqui as imagens e reiniciando o programa para fazermos demonstração
do outro método. Vamos escolher uma imagem para fazer. Já mostramos a adição, subtração, translação e vamos agora à transformação para o negativo. Vamos pegar a imagem que a gente nunca utilizou, que é essa girl.png. Vamos agora, opção 3, executar a transformação para o negativo. A operação já foi executada. Temos a opção 7, nome do arquivo, girl, negativo. E é esperado que a imagem girl negativo, já vou abrir aqui a sample, esteja na pasta export, aqui, girl negativo. A gente pode observar que os cantos estão em branco porque na imagem original eles são transparentes. A gente evitou o trabalho com a transparência, mas ele seria exatamente igual ao do RGB. Como a gente está evitando, os pixels transparentes se tornam pretos, mas ele seria exatamente igual a como a gente faria com os outros canais de intensidade. E além disso, a gente pode observar que ela trabalha exatamente como esperado. Os pixels mais claros se tornam pixels mais escuros da imagem e a cor é alternada para todos os pixels que não são na escala de cinza. Certo. Vamos pegar uma imagem agora em escala de cinza para fazer uma última demonstração sobre essa versão ao negativo, para que fique mais evidente as diferenças entre esse processo. Endereço na Square, né? .png. Ação concluída. Agora escolhemos novamente a opção 3, transformação para o negativo, e exportando como nome Square negativo. É esperado que, abrindo aqui a imagem original, e estou agora indo para a pasta export com Square negativo. E claramente A gente pode observar que ele inverteu o fundo branco para preto e o tom de cinza escuro tornou-se um cinza claro, porque ele faz a inversão da intensidade normalizada. Então, quanto mais próximo do preto, mais próximo do branco vai ser a equivalência, quando negativado. Eu acredito que seja só isso a acrescentar. certo. Então é isso. Fica aqui demonstrado todas as operações em tempo real de operações entre imagens do nosso grupo.